tiraria a paz do Muzi? Tudo me fere, Pablo. A questão é que eu não sangro em tanque de tubarão. E a armadura, ela serve para segurar. Então, entenda, ferir não significa que você vai esmorecer. Eu trabalhei 10 anos no SUS, né, e eu vi muita coisa realmente triste. Eu vi muita coisa, né, realmente insolúvel. E eu dava plantão num lugar que não conseguia médico para dar plantão. E eu fui dar plantão lá porque eu não tenho pai nem mãe médico e eu, tinha que aprender ortopedia em 3 anos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar bom praticando, né? E não que eu fazia o meu aprendizado às custas da saúde das pessoas, não é isso. A gente aprende uma coisa em medicina, que é quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. Uma vez que você aprendeu um superior seu, você tem que distribuir essa habilidade. E o lugar que eu escolhi foi um hospital que ficava entre a Zona Norte e a Zona Leste de São Paulo e que tinha um volume estupendo de pessoas, né? E eu atendia durante o dia e o que era caso cirúrgico, eu ia internando para ir resolvendo na madrugada. Então, de quinta à noite e de sábado 24 horas, era o que eu fazia. E ali eu vi as coisas insolúveis da vida, né? E eu acho que isso me obrigou a criar calma, porque é que nem a história do helicóptero, sabe? Você não pode trazer mais um problema para a pessoa. A pessoa, ela chega para você com uma angústia e com um problema. Se você não consegue resolver o problema, pelo menos resolve a angústia. Então, voz pausada, calma, fala para ela que você vai estar lá para fazer o que você puder com o recurso que você tem. E assim, graças a Deus, com a calma e com a tranquilidade, muita coisa que aparecia ou que parecia ser insolúvel, resolvia porque justamente as coisas elas aconteciam no tempo delas. A atropelação é sempre o problema. Bom. Hoje, quantos por cento o Muzi dedica à medicina e à influência digital? Porque esse é um dos maiores do Brasil hoje. Quantos por cento que está essa relação, essa gestão sua de energia com a medicina e com a influência digital? É muito difícil responder essa pergunta, porque a medicina domina 100% da minha energia. A criação de conteúdo digital, porque eu sou influencer por acidente. A diferença de um influencer, de um criador de conteúdo, no meu ver, né, é que o criador de conteúdo ele oferece a informação e o influencer ele tenta mudar uma cultura ou criar um novo hábito. O meu objetivo não é fazer isso, nem com exercício, Pablo. Eu não quero convencer as pessoas a fazer exercício, porque eu acredito que ninguém é convencível, você não convence ninguém. Você entrega argumentos para essas pessoas e elas decidem se aquilo é bom ou não para elas. É por isso que todo dia de manhã eu faço uma live, porque eu acredito que o meu papel seja entregar argumentos. Agora, eu percebo que esse título de influencer, ele tem sido utilizado ultimamente até de forma pejorativa. O médico influencer, né? Então... Tem 4 milhões de influencers no Brasil hoje. É assim, é um número assustador. Em Portugal, não tem nem dezenas de influenciadores com acima de 1 milhão de seguidores. Aqui no Brasil tem 4 milhões. Você está entendendo o que é a gravidade do negócio? E aí, as pessoas, é claro, né, que todo mundo gostaria de ter esse tanto de seguidor que você tem, e aí vira meio que um instrumento de inveja também para pejorativamente reduzir as pessoas. Você andando ali em Roma, você vê os grandes pensadores do passado ali, viraram tudo estátua. Eu quero falar um negócio para vocês não sabem sobre o futuro, mas os grandes pensadores dessa geração vão ser os influenciadores. E aí, o problema eu sei que vocês bateram palma da hora, o problema é que tipo de influência que é essa? Boa. E aí está o detalhe, a maioria não é tão boa assim. E aí, pejorativamente, pessoas como o Muzi são colocados num cenário completamente desconectado da realidade. Mas, Pablo, tá tudo certo, sabe? Não tem nada que me impeça de chegar, sentar na minha bicicletinha de manhã e fazer meu trabalho. O telefone ele serve para você virar de ponta cabeça, colocar ele em cima da mesa e mostrar quem é que manda. Você não tem um curso, não,
para a gente ter essa paz aí, que eu queria ter essa paz. Você sabe que é uma das coisas que eu tento transmitir, principalmente para os alunos de medicina. A gente fez um curso muito bem sucedido na pandemia, porque o pessoal começou a querer largar a faculdade. Sim. Né? E aí aquilo que era para ser uma aula para 3 ligas de medicina, de ortopedia na pandemia, virou um curso de 6 meses para 11 mil alunos. Né? A gente, cara, o Interligas, né, que foi esse nome, ele chegou a ter 120 mil inscritos, que eu fazia sem cobrar. Porque eu entendia que aquilo era o problema do momento, é fazer essa molecada ficar na faculdade. E sempre que eu falo com o médico, eu entendo que o médico hoje ele tá submetido a uma pressão financeira muito grande. A gente está numa situação muito complicada com relação aos convênios, com relação às políticas de saúde, com relação ao que são a tentativa da interferência externa na medicina, né? Como se a medicina já não fosse suficientemente complicada. Então, sempre nas minhas palestras, ou nas minhas aulas, ou no meu núcleo de mentoria, eu tenho uma mentoria, né, com poucos médicos, que a gente se reúne e fica 4 horas discutindo sobre os temas de medicina esportiva, traumatologia, essa parte, né, eu sempre trago coisas que humanizam a gente. Então, eu concordo com você sobre os pensadores e o que interfere nisso. Interfere, por exemplo, o tempo que eu considero para a internet, eu considero a mesma quantidade para eu estudar coisas que me tragam a proximidade do ser humano e não só da técnica. Então, é muito fácil a gente emburrecer estudando medicina, porque tua vida vira medicina. Eu tenho uma colega aqui que está batendo a cabeça e falando a mesma coisa, né? Quanto você conseguiu ver de outra coisa que não tenha sido medicina nos últimos 2 anos, né? E olhando isso, eu faço o quê? Eu converso com pessoas de elevada envergadura intelectual, eu tento aprender com quem eu posso, eu observo muito e eu leio. Eu entendo que eu preciso ler na mesma quantidade daquilo que a minha voz ela espalha na internet para eu conseguir ter, né, pelo menos tato para lidar com a alma humana. Porque às vezes a gente olha a tela do telefone, Pablo, e é uma alma que está te vendo. A pessoa ela não tem defesa contra a tela do próprio telefone. Ela tem defesa aqui. Você me olha e fala assim, esse cara é grande, não vou fazer uma brincadeira besta com ele. Ou então, esse cara é famoso, eu não vou me meter a fazer algo que talvez eu me arrependa. Agora, quando você olha para o seu telefone, tua alma está nua. Você aceita dele qualquer coisa. E é aí que você fala do influencer, que é, o que vocês estão aprendendo? O que vocês estão estudando? Você já imaginou, se Einstein tivesse um Instagram? Ah, olha só, acabei de fazer aqui uma nova teoria da relatividade. Ou Na então, verdade, ele nem ia fazer. Ele ia falar assim, estou fazendo uma teoria da relatividade, mostrando um lifestyle, um monte de papel rabiscado. E embaixo escrito tá pago. Ou então, vamos exagerar isso daí. Alexandre o Grande, ele faz uma mentoria, como você conquistar as coisas. Adolf Hitler, como você estudar política. Você já pensou se vivesse isso, se existisse o que a gente tem? Esse negócio aí, nessa época dessas pessoas, cara, isso é um instrumento extremamente poderoso. E as pessoas não entendem que cada seguidor é uma nova responsabilidade. Eu percebo isso, a gente tem a nossa autorresponsabilidade, isso é uma questão muito simples, cada um cuida da própria vida, mas quando você começa a ter resultado, você vira referência para os outros. Eu não acordo nenhum dia, músico, querendo ser inspiração para ninguém, só que eu sou obrigado a aceitar essa posição. Não quero, tipo, eu vou acordar aqui, eu quero ser inspiração para alguém, isso é pesado demais para o ser humano. Sim. E aí você pensar que você tem milhões de pessoas esperando uma fala sua. Um posicionamento seu. Tem coisas que eu decidi, por exemplo, na internet, eu não toco no assunto. E eu fico vendo um tanto de gente que me cobra. Nunca vi você falando isso. O que você acha disso? É engraçado, é como se a gente realmente tivesse nessa posição, fosse obrigado a opinar sobre tudo, a dar posição sobre tudo. Eu imagino que a humanidade está à beira de um colapso por conta dessas tecnologias. Tem um negócio chamado tecnocracia, que é uma sedução tecnológica e todo mundo vai ser regulado pela tecnologia.
Então, você não vai mais dar opinião. Na verdade, tá assim, né? Eu fui numa sabatina e, ao vivo, uma agência de checagem ficava ouvindo o que eu falava e escrevia. Isso é falso, isso é exagerado, isso é verdadeiro. E aí me falaram, ó, eles estão aqui. Eu falei, cara, eu vou continuar falando do meu jeito, eu não quero saber o que eles acham. Exatamente. E aí, não confunda a opinião dos outros com a verdade. Isso. E aí, a gente agora, e eu vejo um monte de gente preocupado. Por quê? Porque não pode falar mais nada. Já que todo mundo tem voz, aí o que a tecnocracia faz? Vamos regular a voz dessas pessoas, vamos regular o alcance dessas pessoas. Eu quero deixar claro para todo mundo que vocês que vão crescer como músico, como eu também cresci nessas redes sociais, faça a sua vida valer a pena, porque as pessoas estão te assistindo e elas vão te copiar. Elas vão te copiar. Eu nunca tinha visto um hater pessoalmente. Eu só via pela internet, milhões. Pessoalmente, todo mundo fala, deixa eu tirar uma foto. O hater quer tirar uma foto. Esses dias eu conheci um hater pela internet, aí eu vi, ele é famoso, e eu falei, pode pegar e abrir o direct, você vai ver que esse cara era fã e não deu atenção para ele. Aí ele me mandou uma mensagem assim, há 3 anos atrás, eu quero entrar na La Casa Digital, eu dou minha casa de R$1 milhão para entrar nessa La Casa. E aí depois ele virou um grande hater, né? Eu olhei para aquilo e falei, é o mesmo código de sempre. Então, se vocês querem ser influenciadores, lembra do seguinte, vai ser pesado. Não é só uma fama, é um peso sobre a sua vida. E para ser mais leve é o seguinte, não fique decorando discurso, só viva o que você faz. Muzi. Eu posso te oferecer um raciocínio diferente? Claro, claro. Não que eu acredito que você tem razão na percepção que você traz, mas eu acho que você deixa muito claro suas posições. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto tanto, que está tatuado aqui no meu braço, junto com a assinatura das minhas mulheres, né, da minha esposa e das minhas filhas. E que é assim, o que tem de ser tem muita força. E junto com essa frase, ela tem uma frase icônica que fala o seguinte, que não se esmaguem as palavras. O melhor não precisa ser dito, está nas entrelinhas. Aquilo que é o comportamento de cada um que está aqui é entrelinha. A gente comunica com gente inteligente, Pablo. E para gente inteligente, ela não quer que você esmague as palavras, criando uma situação que vá mais te punir do que vai ajudar ela. O que precisa existir é um esforço de repetição até a pessoa entender como você chama esse código, né? Porque a entrelinha ou o código, ela está às vezes até no nosso tom de voz. O jeito que você fala. Você sabe se é sarcasmo, você sabe se é ironia, você sabe se é uma ofensa, você sabe se é um elogio, você sabe se é um pedido de ajuda. E como a minha esposa costuma falar, né? Toda ofensa, na verdade, é um pedido de ajuda. E toda crítica é um reconhecimento de erro. Olha na internet, vê se tem alguma coisa que seja diferente disso. Não tem. Você tem 100% de razão. Ô, Muzi, me conta por que um médico, vocês, eu sei que você é ponto fora da curva, mas por que o médico ele tem a idade média menor do que um brasileiro comedor de açúcar, que bebe de qualquer jeito e leva a vida de qualquer jeito, e o médico tem uma vida média menor do que a do brasileiro médio? Me explica por que isso. O cara que cuida da saúde dos outros, ele não cuida da saúde dele. Qual que é a lógica por trás disso? Porque é uma escolha perversa que a gente faz. Entenda que chega a ser uma coisa inconsciente. Quando você decide seguir a carreira, que você decide criar uma carreira, né, você acaba entendendo que o sofrimento do outro vem antes da sua conveniência. Só que aquilo que a gente olha como conveniência acaba sendo vida comum. Estou no final de semana, não estou fazendo nada, deixa eu atender esse telefone. Tem um amigo meu operando, vou ajudar ele. Fulano está num plantão, está apertado, apareceu um caso complicado, vamos conversar, se precisar eu vou lá. E assim vai indo, dia, manhã, noite, madrugada, você vai se colocando à disposição. A medicina, ela vai te emburrecendo para a vida, você não consegue ler um livro, você não consegue assistir um filme, você não consegue... Porque você começa a achar que você é vagabundo, você fala, estou aqui, precisava estudar tal coisa. Pensa que quando eu entrei na faculdade em 99,
a quantidade de informação dobrava a cada 4 anos. Hoje dobra a cada 23 dias. Olha quanta coisa que falta para a gente estudar. É impossível você, de forma regular ou tradicional, permanecer atualizado 100% com tudo. Então isso é uma culpa que você carrega. Você virou a chave no meio do percurso ou você já tinha decidido ser saudável e forte antes de entrar na medicina? Eu acho que não tinha chave, né? Eu acho que o que tinha era a rotina e era... Eu acho que eu fiz tanto isso que virou minha identidade. Eu simplesmente não abri mão da minha identidade porque eu entendi que a pessoa que queria ser feliz médico é a mesma que entrou na faculdade de medicina. A pessoa que queria ser feliz ortopedista é a mesma que se formou médico. A pessoa que queria ser feliz médico do esporte foi a mesma que terminou ortopedia e traumatologia que seguia adiante. Então, eu simplesmente não abri mão da minha identidade, que é o que eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem. E por que isso? Porque hoje a quantidade de estresse que a gente sofre é tão grande que a gente começa a optar por prendas, por agrados, né? E esse agrado, essa satisfação transitória que vem, que é importante você ter satisfação, mas não é importante você trocar felicidade por ela. Felicidade é ter saúde. Tomar um sorvete com a minha filha é satisfação. Eu não vou transformar a felicidade na minha vida em ficar comendo doce o dia inteiro, ou então ensinar minha filha que é só isso que é bom, sendo que a gente tem outras coisas para fazer, e sendo que, muitas vezes, a satisfação que você está comendo é a felicidade que você não está tendo. Bom, eu sinto uma energia de paz tão grande no músico que eu não sei nem o que perguntar. Eu vou abrir para vocês perguntar. Tipo assim, eu não estou estressado, cara. Tá tudo bem. Eu só fico lembrando do Igor. Tem um cara que imita ele. E eu fico assim, todas as vezes que aparece o vídeo, eu falo, eu tenho que assistir. Essa paz de espírito é tão linda. Para mim, Muzi, o último estágio da inteligência é a humildade. Eu não vejo você com energia baixa, eu vejo você com uma humildade extrema, assim, ó, de aprendizado, de reconhecer sua identidade como ser humano. Isso mexe comigo, como pessoa. Às vezes eu fico em crise. Ficar perto de pessoas como você me deixa em crise, que me dá vontade de achar isso aí, sabe? Para que a pressa se o futuro é a morte? Me fala uma coisa. Quem que você tratou na medicina que parecia que não dava para tratar e aí você conseguiu, junto com a pessoa, porque depende da mente da pessoa também, que você falou, cara, esse caso aqui é o maior case de sucesso meu na medicina, que eu fui lá e consegui reabilitar alguém, ou não sei, ou operar, ou trabalhar de alguma forma com uma pessoa, e parecia impossível fazer, e você conseguiu com essa pessoa. Você acabou de responder a pergunta. Todo paciente é intratável até que você decida ajudá-lo. A questão é que às vezes a gente acha que a gente cura as pessoas pela vida delas. Isso não é verdade. A vida das pessoas não é uma foto, é um filme. Você trata hoje, ela vai arrumar outro problema, você trata de novo. A questão é que você tem que ter a serenidade de entender que ninguém é obrigado a fazer o que você está mandando o resto da vida, Pablo. Porque se você fizer isso, você estoura as pessoas. Muito bom. Uma coisa é você tratar a pessoa, outra coisa é você comandar a vida dela e dar um fardo. Não me decepcione, não deixe de fazer o que eu mandei. Peraí, você é médico ou você é um cara egocêntrico que acha que as pessoas têm que te obedecer? O médico ele não é alguém para ser obedecido. O médico é alguém para ser respeitado, ouvido. E para ser uma pessoa, na medida do possível, querida, porque é uma das relações mais verdadeiras que você vai ter. Você vai mentir para o seu médico? Muito bom. Me fala uma coisa. Qual que foi um código que você leu da natureza, assim, que eu chamo de código, que é uma forma de decifrar. Olhando para a informática, às vezes as pessoas ficam, por que o Marçal fica falando código? Código para mim é o seguinte, um programador ele escreve uma linha de comando, aquilo ali, a formação daquilo, o funcionamento daquilo é um código. Se, por exemplo, você descobriu a riqueza, você conseguiu acessar esse código. Tem gente que pensa, não, eu não nasci para ser rico. Não, você não pegou o código da riqueza, porque a sabedoria, a prosperidade, a riqueza é a relação da árvore lá, a semente, o crescer da árvore e o fruto lá na ponta, lei da semeadura e da colheita. O que você leu na terra? O que você leu que você fez assim, uau? O que você leu às vezes na medicina, no casamento, na sua relação com Deus, ou na sua relação com seus seguidores? Alguma coisa que você viu
não precisa falar assim, inventei, mas que você leu, que é um código que você fala, esse aqui mexe comigo. A pergunta é, qual o código do Muse? O que o Muse olhou para a natureza e interpretou? Vou te dar um exemplo. Tá. Meu filho que tem 10 anos hoje, quando ele tinha 6, a gente estava voltando de uma corrida, que eu estava no Campeonato Brasileiro de Mercedes-Benz, e ele foi comigo e voltando, ele viu um cavalo correndo no pasto, aí ele falou assim, o homem não criou o carro. Eu olhei e falei, e? Aí ele falou, o homem copiou o cavalo. E aí, sabe o que é interessante? Que o homem realmente fez isso. A relação da potência do motor chama cavalo-vapor. O Carl Benz que fez, não criou um carro, ele criou uma charrete para excluir o cavalo. E aí depois virou essa motorização e esse negócio que a gente chama de carro. Só que ele não ouviu ninguém explicando isso. Ele bateu o olho na natureza e falou assim, ninguém criou isso. Foi a cópia daquilo. Ou seja, essa relação, eu acho isso impressionante. E um cara como você, tão em paz assim, que código que você leu da natureza que você, nessa hora que você leu, você falou, caramba, mano, que coisa massa, que coisa impressionante. O que você conseguiu interpretar da natureza? Sobre o tempo, Pablo. Tempo? Tudo tem Fala seu disso. tempo. O tempo, primeira coisa, o tempo é difícil de ser determinado na nossa alma, porque a gente tem o tempo da nossa ansiedade, o tempo da nossa agonia, a gente tem o tempo da nossa tristeza, a gente tem o tempo do nosso fracasso, a gente tem o tempo que a gente gostaria, da nossa expectativa, que queria que as coisas acontecessem. A vida não é assim. Para você montar um casamento, são décadas. Seu casamento começa no primeiro dia de namoro, com o respeito que você tem com a pessoa que você escolhe. A sua carreira são outras décadas. E eu vejo um monte de gente querendo ser famoso antes de ter sucesso, sendo que a maioria das pessoas de sucesso não estão nem aí para ser famoso. Eu vejo o que é o tempo em relação à percepção da riqueza. Precisa passar tempo para você ver que aquele carro de $1 milhão que você comprou, ele só tem um significado. Te lembrar o quanto você trabalhou, e não que você é melhor que outra pessoa. E quando você entende que as coisas elas têm valor e não preço, você entende que a coisa mais importante para você, ou pelo menos que foi para mim na minha vida, foi entender que cada coisa tinha o seu tempo. Você tem o tempo do atrito, você tem o tempo do perdão, você tem o tempo do problema, você tem o tempo da solução. Agora, de tudo que você pode fazer, se você não tiver tempo para você, o resto vai ser tudo em vão. Então, daquilo que eu posso falar... Você não quis ser padre, não, cara? Você não queria ser pastor, não? Eu quis sim. Você sabe que um dos meus... Não tem como, não. Essa palavra é de apaziguamento, de pastoreamento, eu vou te ajudar, vou cultivar sua alma. Eu estou quase convertendo a religião dele. Mas eu ia ser padre para mim. Você sabe que tem um... Você queria, então, ser padre? Eu quis. Tem um grande amigo meu, que é o Padre Edgar, é meu paciente há mais de 10 anos, se tornou meu amigo, celebrou meu casamento e sempre está próximo de mim. E é curioso que ele sempre, toda missa de domingo que ele faz, ele me manda uma foto do altar e fala, olha, seu nome está aqui hoje. E é sempre o momento que eu preciso. E uma vez ele me fez uma oferta tentadora. Ele falou, olha, eu sei que você calça 43, tem uma sandália 43, tem uma vestimenta de frade, eu te escondo aqui e você fica fazendo o que você quiser aqui na nossa casa. Se você quiser estudar, você vai estudar e você vai cuidar da tua alma. Pablo, eu olhei e falei assim, rapaz, se tivesse um lugar para minha mulher e para minhas filhas, eu ia assim, mas não tem padre casado, né? Então... não tem como, você tem é como se fosse um campo de energia seu, é de pastorear mesmo, de cuidar mesmo dos outros. Algumas vezes que eu assisti um pedaço de live sua ali, você falando, eu falo, cara, o que esse cara está fazendo? Assisti algumas vezes. Obrigado. E eu vejo, você transmite isso, eu vou te falar, assim, é um negócio que eu quero para mim, de alcançar essa paz, porque você falou um negócio tão pesado aí, que o carro que você tem, não é para falar que você é melhor que os outros, mas é para mostrar o tanto que você se empenhou para ter aquilo ali. É mais sobre você do que sobre os outros mesmo. É exatamente isso. Por que você usa um relógio caro se o barato ele marca o tempo? Porque você passou do estágio de marcar o tempo.
Você começa a precisar se lembrar o quanto você usou o seu tempo em prol das coisas que eram importantes para você. Então você não tem mais o relógio, você tem uma âncora que te coloca no chão e que te lembra o quanto de trabalho aquilo custou. De novo, é o tempo. O que é trabalho? É tempo de vida. Hoje eu tenho que escolher para quem eu vou dar o tempo da minha vida. A minha vontade é entregar integralmente para minha família. Eu não posso. Minha esposa, ela fez uma carreira meteórica na nutrição e ela está vivendo o que são os ônus e os bônus disso hoje. Minha filha de 13 anos está lutando no colegial, tentando se superar cada dia para tentar seguir a carreira do pai, mas do jeito que ela seja feliz. Porque eu não quero uma cópia de mim. Meu pai já dizia, a gente tem filho para ser melhor que a gente. E é o que eu ouvi você falar do seu. Então bate. A minha filha mais velha, ela está fazendo a vida dela, provavelmente ela vai morar fora do país, porque ela tem um namoradinho que é de fora do país. Namoradinho, já vi que tem uma birra com isso aí. Não, mas o rapaz é bom, é gente boa. Eu até virei para ela e falei assim, menina, eu vou falar uma coisa para você. Gente, vocês me desculpem a brincadeira. Eu falei para a Duda, eu dei toda a liberdade do mundo para ela, porque eu acredito que a pessoa ela tem orientação. E ela tem muita orientação e muito caráter. Mas eu falei para ela, você só faz que nem cachorro, você só traz para casa se você for ficar. Porque senão eu me afeiçoo. Né? Rapaz, ela achou um menino, o menino ele fez escola de Forças Armadas na Inglaterra e ele é tenente do Exército da Rainha. E o moleque é um sonho de educação, de cultura. Fico imaginando vocês dois tomando um chá. Porra! Lorde Muzi! Ai. Olha a música que você vai ter que entregar pro Lorde, ó. Mas não tem problema. Aquele rapaz é 100%. E assim, a gente tem eu percebo que a quantidade de tempo que a gente tem, né, é extremamente limitada e é para ser aplicada dessas coisas. Eu não posso eu não posso tomar o tempo delas. Elas têm o tempo delas. Então eu faço o quê? Eu aproveito o meu, só que aí eu dedico para as pessoas que eu acho que é muito difícil você falar em merecimento sem soar arrogante. Quem sou eu para falar que alguém merece alguma coisa? Mas existem pessoas que eu divido o meu tempo, que é o que eu faço com você e com vocês, muito obrigado. E que vale a pena. Você sabe que tem gente que não tem nada para criar com você. Ela tem interesse em você. Está tudo bem, só não toma meu tempo. Que o meu relógio é caro. Não toma meu tempo, não. É aquela coisa do WhatsApp. Eu parei de beber café, porque eu não aguentava mais gente falando, vamos marcar um café. Eu falei, não, vou tomar mais café, já chega. Se você passar a sua vida assim, você só vai ganhar uma coisa, chama gastrite. É isso aí. E é aquelas perguntas de WhatsApp. Posso te fazer uma pergunta? Faz outra. Já foi. Então, desenrola. Não tem problema. O que eu posso fazer, eu faço. Não tem problema nenhum. Só não me engana. Não toma meu tempo. Esse é o Paulo Mose. Já prepara aí o Direto do Como, que eu quero ver as pessoas fazendo pergunta direto para ele. Toca a musiquinha do Como aí, vamos ver. Prepara os microfones. Você acredita que o brasileiro, em quantos anos, ele vai criar essa consciência de cuidar da própria saúde? Eu acho que o brasileiro ele tem essa consciência, ele só não tem a ferramenta, Pablo. O que seria a ferramenta? Eu acho que a ferramenta seria a estrutura e seria o exemplo também, sabe? Às vezes a gente não entende que o exemplo ele é uma ferramenta fundamental, porque o que eu vejo no exercício físico? O exercício físico ele depende de 3 coisas. Ele depende da motivação, ele depende do compromisso e ele depende da consistência. E do ponto de vista psíquico, se a gente for olhar, as pessoas elas são fruto do ambiente que elas estão. Se você está numa biblioteca, você vai estudar. Se você está num show, você vai curtir a música. Não vai querer curtir a música na biblioteca ou querer estudar no meio do show, que vai virar uma atrapalhação. Então, quando a gente tem exemplo, e é por isso que eu faço minha live na bike, o sujeito vê que eu canso, que eu transpiro, que eu faço. Porque aí eu posso dar um pouquinho de motivação. Ele pensa, eu posso fazer. Eu tenho o desejo que, pelo menos,
em um momento ele cria o compromisso, ele comece a fazer. E a partir daí, a única coisa que eu desejo é que ele vendo todo dia na live, ele desenvolva consistência, porque quem faz, permanece. Tudo que a gente tem na vida que deu certo foi assim. O que foi diferente? O exercício é a mesma coisa, dieta é a mesma coisa. Cara, eu tô impressionado o que aconteceu comigo em 55 dias. Impressiona, né? Comer direitinho, dormir direitinho, beber água, exercício, criar esse ambiente e não negociar com isso. Exato. Quando eu comecei a olhar a barriga trincando, eu falei, é impossível, cara. Eu tenho 37 anos, por que esse negócio nunca aconteceu? Mas sabe, o desafio do Cariani, um compromisso público meu assumido, eu fui atrás de alguém que é o Hugo. O Hugo é o cara que me treina todo dia, todos os dias. Tipo assim, eu fui para os Estados Unidos passar uma semana, eu levei ele. Falei, cara, a gente não pode falhar nenhum dia. A gente tem que ficar colado o tempo inteiro. Isso que você fez foi fundamental. Então, assim, ter o cara, esses dias a gente tinha um monte de reunião e eu não consegui treinar o dia inteiro, deu 11 horas da noite, eu estava voando. E aí eu estava no helicóptero, eu ouvi a voz desse Hugo, eu falei, cara, o que você está fazendo aí, mano? Aí ele falou, estou esperando para a gente treinar. É o que funciona. Se você for uma pessoa que determina com compromisso público, você começa a mostrar esse resultado. Você tem que falar disso publicamente. Você já falou que vai fazer. Né? Eu não sei se você sabe, mas eu acabei inventando de desafiar o Popó da luta. Agora eu vou ter que treinar. E eu sempre sou movido a esses desafios. Sempre, sempre, sempre. Não tenho um medo de morrer. O Popó tem características de matador. Mas uma coisa que me motiva é que ele perdeu 2 lutas só a vida dele inteira. Eu não perdi nenhuma ainda. O Popó seria... Perdi nenhuma, pô. Por quê? Por que eu vou preocupar com um negócio desse? Eu tô preocupado. Mas por que você está preocupado? Eu tô zoando. 85% das preocupações vão virar absolutamente nada. Eu vou treinar. Terminando essa passagem agora, dessa força, eu vou treinar. Vou até na Tailândia, eu vou em qualquer lugar para aprender a dar. Cara, você sabe que uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi com um fisiculturista, amigo meu, Eduardo Correia, que foi um dos caras mais bem colocados no Mr. Olímpia, que é o campeonato mais importante de fisiculturismo na história do fisiculturismo brasileiro. E o Eduardo Correia, ele me falou a seguinte frase, ele falou assim, você nunca vai se sentir derrotado se você tiver feito tudo aquilo que você se propôs a fazer. Pablo, é verdade. Se você fez todas as refeições como você deveria, se você fez todos os seus treinos como você deveria, aquilo não te abate mentalmente. O sujeito ele pode estar sim melhor que você, mas você está no seu melhor. E essa que é a importância. A gente não faz competição por causa do outro, a gente faz por causa da gente. É aquela questão da burning question, né? Aquela pergunta que queima dentro de você, é que te move. E uma das coisas fundamentais que você falou é não desistir. A falsa opção é o simulacro da derrota. A Thaís é minha gerente de projeto, ela está aqui, ela viaja para me ajudar com todas as coisas que eu tenho que fazer nas palestras que eu dou fora, quando eu dou curso, é bastante coisa, então ela alivia bastante o que é esse esforço. Eu posso me concentrar, eu posso me preparar melhor. Então, isso é uma outra coisa, é fundamental na vida ajuda. Se você sabe pedir ajuda, você sabe fazer melhor. Boa. Que é o que você fez. Não tem nem como. Você colar com quem tem o resultado é mais rápido. Você acelera e exponencializa, inclusive. E você tem a ajuda do Hugo. Mas por que eu estou te contando isso? A gente, por exemplo, fez um voo corridíssimo para a Bahia. Eu cheguei meio-dia e eu ia embora às 9 da noite. Eu cheguei lá, Thaís, preciso treinar. A gente foi treinar, fomos treinar numa academia que era extremamente cultural lá, que é o CT Caverna lá do pessoal, e que era aquelas academias que eu comecei meu treinamento. Cara, eu fiquei tão feliz de treinar num lugar que remonta o meu início dos treinamentos, e eu desci do avião, eu me troquei no carro, cheguei na academia, treinamos que nem um satanás, e aí saí de lá pro hotel para tomar banho para ir para a aula. E aí você sente que o sucesso, na verdade, é a realização do aprendizado da conquista. Né? É você conquista uma coisa, depois outra, depois outra. Por que o pessoal não faz exercício, por exemplo? Eles não querem começar. Só que aí, quando quer começar, quer fazer tudo. Não, faz um. Quando você fizer um, você fala, opa, eu consigo um.
faz 2. Quando você fizer 2, você fala, opa, talvez dê para fazer 3. Faz 3. E no outro dia começa dos 3, não começa do 1. E assim sucessivamente. Você sabe o que determina, por exemplo, o teu desenvolvimento de massa muscular? A gente não ganha músculo, né? A gente conquista suado, literalmente. É uma coisa chamada progressão de carga. É você aumentar entre 10% e 20% a quantidade de trabalho a cada 3 ou 6 semanas. Então vamos colocar na pior das hipóteses, aumentar 10% do seu trabalho a cada 6 semanas. Isso quer dizer que, naquela série de 10 que você faz, você vai fazer 11 daqui 6 semanas. É isso. Só que isso, o resto da sua vida, eu faço isso há 33 anos. Muito bom. Vamos direto no combo. Quem já está com o microfone aí, se apresente. Está com o microfone já? Cadê? Oi, boa noite. Meu nome é Jonathan. Eu queria fazer uma pergunta para o Moser, que é como ele mantém essa tranquilidade lidando com essas mulheres que ele tem em casa, que realmente é um desafio. Né? Realmente eu estou precisando de ter uma dica bastante clara. Qual que é o seu nome? Qual que é a sua caravana? Jonathan Veras. Eu sou de Brasília, CEO de uma startup que vem aí para revolucionar o planeta. Aí sim, hein? Realmente a gente já foi validado pelo Pablo, a gente está lá no nosso Instagram, quem quiser acompanhar lá é Startup Jovens. E bom, eu tenho mulheres desde a minha avó de 97 anos, graças a Deus está lá forte igual um aroeira. já está fazendo pitch. Vai lá, é direto no combo o negócio. Como é a dica que você me daria para poder lidar com essa tranquilidade que você tem com todas essas mulheres que eu também tenho na minha vida? Acho que a primeira coisa que eu posso te falar, você me perdoa, com muita humildade, tá? Nunca trata mulheres. Trata a mulher. Cada mulher é um universo diferente. Primeira coisa. Você me desculpa, Jonathan. Você é um poeta, isso aí. Você me desculpa de verdade, tá? Não era uma frase de efeito. E por que eu estou te falando isso? O homem, ele até prefere essa impessoalidade, porque na nossa vida o homem é responsabilidade. Se você fala uma coisa pessoal para você, puta, já tem um trabalho para fazer, não me vem com mais coisa. A mulher é pessoal. O homem, ele valoriza ou ele se preocupa em realização, ainda que ele não precise pensar nada. Ó, empurra essa pedra aí. A mulher, ela valoriza a relação. Por que você vai empurrar essa pedra? E se você não souber que existe essa diferença, e aí eu tenho que te contar outra notícia. A testosterona é o hormônio que compõe, né, o que é a nossa masculinidade, só que ela está ligada com a sua realização, com a sua iniciativa. O hormônio que está ligado com a inteligência é o estradiol, é o hormônio da mulher. A mulher, ela nunca vai deixar de lidar com inteligência, algo que ela tem que fazer de forma em ação. E se você não entender que para a mulher tem que ter uma justificativa, tem que ter um porquê, tem que ter uma finalidade, isso vai chegar em algum lugar e você tem que falar para ela onde vai chegar, você sempre vai ter dificuldade. Primeira coisa, cada mulher é uma. Então, às vezes você tem que explicar para a amiga dela outra coisa, para a amiga dela diferente, para outra colega diferente, para sua avó diferente, para sua filha diferente. Isso é legal. E a outra coisa lembra que mulher é um ser que raciocina. Pensa, o que o homem faz cagada homérica, o que ele fala? Ai, amor, eu não pensei. O homem nunca pensa. A verdade é essa, a gente faz. Quando dá certo, que bom. Né? O que vale a dica. Se a gente conseguir pensar um pouquinho, a gente já passa da média. Então não é muito difícil para o homem se destacar. Mas para você conversar com a mulher, tem que estar tudo isso explicado. Aí você vai ser um cara muito feliz. Muito bom. Próximo. Bom dia. Gostaria de saber a sua opinião médica referente à reposição hormonal e a reposição hormonal sem a prescrição médica. Como é seu nome? Meu nome é Elcio Ferreira. Elcio, é assim. Treinamento é com o treinador, pilotar avião é com o piloto. Se é tratamento é com o médico. Outra pessoa pode subir no avião e pilotar? Até pode. Quero ver pousar. Outra pessoa pode te indicar uma reposição hormonal? Precisa ver se te indicou certo, no momento certo, porque o paciente não é foto, é filme. A hora que você fala é quem é mais importante, às vezes, do que o problema que a pessoa tem. As doses,
E se de fato você tinha necessidade daquilo. Então, por isso é o médico. Tá? É só deixando certo. Dá a César o que é de César. E essa responsabilidade é nossa. Tá? Perfeito. Obrigado. Muito bom. Ô, Muzi, tem uma caixa do seu lado esquerdo. Você não olha não, só pega. Você vai pegar, é uma caixa secreta, põe a mão aí. Qualquer objeto? Pega o objeto. Quando que você se sentiu um frango? Todo dia. Se eu não me sentisse um frango, eu não ia treinar. Esses coach é fogo, né? Isso é coach, só pode. Tem resposta pra tudo. Não é, cara. É verdade. Você sabe quando você acha que você Mas tá qual bom foi o demais, ápice? você deixa de Vamos lá. fazer. Quantos livros você já publicou? Oi? Você já publicou quantos livros? Eu já escrevi alguns capítulos de livro, mas eu publiquei um só. Qual Mas que é o nome? sobre medicina. Não, mas um um sobre cara igual obesidade. você. Não, é sério. Pela carga, as respostas que você dá, você tem que publicar uma Ah, não, enciclopédia. Pablo, não. Não, me ajuda. Desculpa. Não, você tem que fazer. Nós precisamos dos seus pensamentos. Cara. Assiste a live. Tá bom. Então tá bom. Então vou devolver para você. Dá essa live para uma pessoa escrever um livro que ela transcreve e mais gente. Por exemplo, eu vendo livros em 40 mil bancas no Brasil. Jesus E amado. tem gente que não me conhece. É por isso que você é o Pablo, eu sou o Paulo Moura. Mas aí é o seguinte, eu posso ficar forte como você e a sua mensagem pode chegar nos lugares que a minha chega. Entende? Sim, senhor. Não é Muito competição, é para ajudar. Obrigado pela confiança. Então, eu estou falando sério mesmo, porque o conteúdo de uma live, 2, 3 lives juntos, já é um livro. Eu te perguntei o seguinte, qual que é o ápice? Vamos pegar um analisador de espectro e o dia que você mais sentiu frango na vida? Essa é a pergunta. Isso acontece em uma série de situações. Eu vou te... Duro é falar isso sem se emocionar. Mas, por exemplo, tem as coisas práticas do dia a dia. Sempre que eu tive uma lesão, Pablo, eu já lesionei o bíceps, eu já lesionei o tríceps, eu já lesionei o peitoral. Ano passado eu operei de 2 hérnias cervicais. Na realidade eu tenho 3, mas 2 dava para operar, uma não. Tá bom, eu sigo em diante. Então, é sempre um recomeço. Cara, eu sou um ser humano, eu estou sujeito às mesmas leis que todo mundo que está nesse salão tá. Então, E você vai continuar progredindo com a questão da carga? Cara, eu caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto. É assim, se eu não aumento carga, lembra que é trabalho, não é só peso. É quantidade de repetição, é tempo que você treina. Então, carga é trabalho. Okay. Né? Eu sempre vou continuar no meu trabalho, que é isso que faz o meu físico evoluir. Então, cada uma dessas foi, né, uma sensação de fraqueza. Né? E a gente está sujeito, cara. Se você detestar isso aqui, você não pode treinar, cara. Porque o dia que você não estiver bem com você, você vai olhar no espelho, você vai se sentir um lixo. E esse dia você vai desistir. E o problema não é o que você vê, é o que você entende. A nossa mente é muito complexa. E a motivação que a gente precisa, sei lá, do Jonathan começar a treinar, por exemplo, é a mesma que eu preciso para continuar treinando. A consistência que eu preciso para ir na academia é de qualquer um que está aqui e treinar. Não muda, a lei é para todos. Inclusive para mim, e principalmente para mim, porque eu faço isso há muito tempo. Então, isso daqui, cara, eu vou até levar de presente, se você deixar. Muito bom. Eu continuo sendo frango caipira, sem nada, sem nenhuma química aplicada aqui. Somos todos frangos. Pega mais um aí, vamos lá. Mãozinha na caixa secreta e pegou e... Medalha. Olha. Qual que foi a medalha, ou o troféu, ou o prêmio mais poderoso que você já... Esse aqui, ó. Esse cara é bonitinho demais. Achei que ele ia colocar o dedo, do nada ele dá uma dessa. Pô. Sua esposa deve te amar demais. Cadê? Continua, pô. Cara, eu acho bonito, eu já vi você. Você vai falar da sua esposa e você começa a chorar. Cara, é massa demais. Faz uma declaração pra sua esposa lá. Ah, não dá. Olhando aquela câmera lá, ó. Aquela lá? Hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Eu deixei uma cartinha pra ela, eu que falei. Né? Cartinha. Eu ainda escrevo, juro pra você. Eu faço questão.
Você precisa escrever pro mundo, pra gente aprender um tanto de macho aqui que não faz nada, não deu nem bom dia pra esposa hoje, cara. Você deixou uma cartinha. Quantos anos de casado? Ah, a gente tem 18 anos de casado, só que a gente tá junto desde os 18. 45, faz as contas. É bastante tempo. Manda lá a mensagem pra ela. Meu amor. Ele vai chorar. Não, com essa música atrás é foda, né? Agora é a hora que a gente tá sentindo um frango. Mais simples, direto, Roberta. O melhor de namorar você é namorar você. Muito obrigado, meu amor. Não quis chorar, não quis chorar. Tudo bom, tem cara chorando lá na mesa de som e eu tô vendo daqui. Tem que fazer a cartinha igual o Muzi, pô. Faz a cartinha, velho. É sensacional. Às vezes não é o presente, sabe? É a cartinha, cara. Eu fico assim, porque Ô, eu tô Jonathan, mudando isso muita é uma coisa coisa. importante, Jonathan. Escreve cartinha. Não dá presente sem cartinha. Vira um desastre. Ela vira, você quer me comprar? Aqui, ó. Eu não gosto de ter essa sensação que eu preciso mudar como pessoa, entendeu? Ela me constrange. Eu vou melhorar, prometo, Carol. Eu vou melhorar. Manda uma mensagem pra tua esposa, dia dos namorados também. Só eu vou me expor aqui. Seja amigo, pô. Bora. Cadê? Ah, essa câmera aqui? Qual que é a câmera? Aquela. Ana, eu nunca vi outra mulher mais linda com os meus olhos que você. Você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Eu tenho um prazer de todos os dias, mesmo pegando um jato e indo mais distante desse país. O meu desejo todo dia é de voltar e deitar naquela cama com você de novo. E pode chegar a hora que for, eu falo a mesma coisa. Que prazer ter voltado para estar aqui com você. Eu amo ver esses 4 frutos tendo saído do seu ventre. Você é uma mulher próspera e frutífera. Eu amo os seus conselhos. Eu amo a sua simplicidade. Todas as vezes que eu pensei em fazer uma besteira na vida, eu olhei para você e pensei, não vou poder fazer por causa dela. Eu trabalhei muito. Quando você sentou naquela bicicleta comigo, eu só tinha uma bicicleta de R$80. E você humildemente sentou naquela bicicleta comigo, eu te carreguei ali. Quando eu tinha 16 anos de idade, você tinha 15. Eu decidi, eu vou dar minha vida por essa mulher. Essa mulher é você. E eu sou só seu e você é só minha. Eu te amo. Te amo. E eu vou escrever cartinha a partir de agora. Ó, vocês pegaram o código, né? Não é a bicicleta que você tem, é quem você põe na garupa. Entendeu? Mais uma vez, foi bonito isso. O ambiente é formado por gente e frequência. Você vê o cara, começa a falar de jeito, se tivesse um brucutu aí que só fala testosterona, não ia sair nada aqui. Interessante é que na relação sexual, na hora que o homem consegue satisfazer a mulher, que é quase nenhum que deve conseguir fazer isso, eu já vi pesquisa mostrando que tem mulheres que nunca Chama conseguiram. hater esse tipo de cara. É. Que é só pra ele, né? Mas o que acontece quimicamente com o homem que com a mulher é muito interessante. Um ativa a dopamina, o outro ativa a ocitocina. E às vezes o fato de não entender de química faz você não ter um casamento próspero. O fato de você não querer servir o outro e chegar quimicamente com essa pessoa naquilo que ela deseja, faz você não ter um casamento próspero. Então nesse momento, a gente pode ter os melhores relógios do mundo, os melhores carros do mundo, mas a única coisa que importa é o que você vai falar no seu leito de morte. Você vai arrepender de muita coisa que você não fez. Você vai arrepender. Eu acredito que no leito de morte você não vai arrepender de quase nada que você fez. Mas do que você não fez, você vai arrepender demais. De ter passado mais tempo na sua casa, de ter falado eu te amo, de ter feito uma pergunta. Aprendi a fazer uma pergunta, Muzi.
que é, ao invés de falar eu te amo para as pessoas que eu mais amo, eu faço pergunta. Você se sente amado? E é muito interessante. Todo mundo lá em casa responde não. E aí você pensa, então você é um péssimo pai, um péssimo marido. Não, a gente combinou. O amor não é uma definição única. A Isabela precisa só que eu brinque com ela 1 minuto. Aí ela vai estar nutrida e carregada desse amor. Ela responde, eu estou me sentindo. Se você perguntar para o seu familiar, você se sente amado? Cada um vai responder não verdadeiramente e vai te cobrar uma coisa que faz sentido para ele. Meu filho de 10 anos que é um amor diferente, a minha filha de 2 anos é um amor diferente, a minha esposa você pode falar o que você quiser, se não tiver tempo de qualidade, não tem joia da rainha que você dê para ela, não há nada que você possa fazer para ela. Ou seja, pergunte para as pessoas que você ama se elas se sentem amadas, porque o amor não é só o sentimento, é uma atitude. É uma atitude que sai de nós e é um sentimento que essa pessoa recebe. No final das contas, todo sucesso, like, esse negócio não serve para nada, porque like não penetra na eternidade, a sua família sim. Fazer aquilo que o seu coração manda penetra na eternidade. Então, já que o Muzi veio aqui me sensibilizar, eu finalizo te dando essa instrução, para você cuidar da única coisa que interessa, porque no final das contas, você vai arrepender de não ter feito coisas básicas na vida, tá? Obrigado por provocar isso. Vamos lá, pega mais um aí, Muzi, e lá vamos nós. Ai, Esse já falamos bastante, né? Qual que é a chave do coração do Muzi para uma pessoa te conquistar? Já um fechou. Desconhecido. Já fechou? Fechou. Ele sempre vai dar uma resposta. Muito bom. Fala mais sobre isso. Cara, apesar do nosso coração caber todo mundo, né, a questão é quem você vai deixar entrar de verdade. E eu acho que as pessoas elas podem experimentar isso de formas diferentes. Isso eu te digo com muita preocupação, porque cada relacionamento humano ele tem um valor e ele tem uma característica de acordo com as pessoas que o exercem. Então, quando você vê culturas muito diferentes, você vê reações das pessoas e ações muito diferentes. Mas eu posso te falar comigo, a pergunta foi comigo, né? Eu conheci a Roberta com 13 anos de idade. Cara, ela chegou, trancou, olhou para mim e falou assim, a chave tá aqui, ó. Eu só fui lá buscar. E assim, eu acho que é muito necessário para a minha vida que eu fui uma pessoa criada e educada por conta de dedicação, né? Minha mãe era artista plástica, meu pai é professor de física, né? E a vida deles foi dedicação. Eu tive a oportunidade de ter 2 mães, porque meus pais se separaram, meu pai se casou de novo, e entrou nesse caminho a Heloísa, que eu chamo de mãe também, porque é uma pessoa muito especial na minha vida, porque ela conseguia me orientar sem ter aquele viés, às vezes, do pai e da mãe. Então, ela sentava comigo e a gente conversava desde muito, muito pequeno, Paulo. E ela falava comigo como com gente grande, porque eu precisava crescer para entender tudo o que estava acontecendo. E uma das coisas que eu entendi é que realmente chega alguém, né, pega esse negocinho e, cara, e acabou, e não devolve. E que é uma honra você ter alguém que queira o teu coração. O problema não é se você dá, o problema é se alguém aceita. Quem quer comprar fruta podre na feira? E se teu coração for uma fruta podre, cara, quem vai querer? E isso me foi muito importante porque da minha criação e de saber que alguém queria o meu, me fez ter responsabilidade. Primeiro, não vou entregar para qualquer um. Segundo, vou cuidar para que ele permaneça puro. Se ele se quebrar, eu sei que tem alguém para consertar, mas eu vou tentar não destruir ele nesse processo.
E, cara, hoje eu sou feliz, acho que por causa disso. Isso é sorte, isso é Deus, isso é a nossa, sei lá, nossa destino, para quem acredita em destino. Né? O que eu sinto hoje é gratidão que alguém tenha desejado isso, tenha guardado isso e possui isso até hoje. E fico triste por quem não tem isso. É o hater. Você falou de destino. Essa semana eu sentei com um marqueteiro de política e ele decidiu eleições de vários presidentes, cara muito bom. Aí eu tô lá, né, tô entrevistando vários marqueteiros e aí ele falou assim, cara, é o seguinte, quando é o destino, não tem o que fazer. Aí eu falei, então eu não preciso do marqueteiro. Aí eu fui trocando ideia com ele, entrevistando ele, aí ele soltou para mim que era ateu. Eu falei assim, eu também sou, só que de destino. Aí ele ficou assim, cara, o que você tá falando, mano? Eu sou ateu de destino porque uma árvore não nasce sem uma semente. Não existe isso. Não existe a possibilidade no ordenamento natural, um músculo explodir se não tiver repetição e carga. Não existe uma barriga trincada se não tiver sono aliado com água, até a questão do sal. Eu nunca imaginei que teria relação num negócio desse. Com o seu dormir, com o seu praticar de exercício, com o seu desfrute. Eu não acredito em destino. Eu sou ateu de destino. Eu acredito em sorte. Tenho a sorte natural. De um lugar na terra ter sol o tempo inteiro, de um lugar ter sol metade do dia, a outra metade não tem, e tem lugar que tem sorte. Qual que é a sorte? De estar geolocalizado num lugar que não tem sol. Eu acredito em sorte, só que ela é natural. Eu acredito em sorte de bênçãos também. Agora, destino não. Destino é aquilo que quem está vivo não está preocupado. Só vai progredindo. Seu destino físico é lá no seu caixão, lá onde você parar fisicamente. Seu destino almático não existe porque você é eterno. Seu destino espiritual também não existe porque você é eterno. Ou seja, não fique usando desculpa para falar que o Muse tem sucesso por causa do destino, porque se for assim, a gente não precisa de ninguém. Se for assim, a gente não precisa da ajuda do Muse, não precisa da ajuda sua, não precisa da ajuda de ninguém. Você é aquilo que você se conecta, você é aquilo que você pratica. Então, eu sou ateu de destino. Não acredito nesse negócio. Eu acredito que Deus coloca uma palavra no seu coração, mesmo assim ainda não é destino, é uma vontade dele. E às vezes você pode pegar outro destino, porque se você não ouviu o que ele te falar, também você vai para outro caminho. Muse. Senhor. Senhor. Você é mais velho que eu. Mas eu respeito. Agora, tem uma mensagem que queima no seu coração, que 8 bilhões de pessoas poderiam ouvir com a tradução de língua e tudo. E imagina essa situação, é isso que eu queria te pedir. Tem uma alma aí dentro desse corpo do Superman aí, que carrega uma mensagem, e a hipótese agora é que essas 8 bilhões de pessoas têm a chance de parar nos seus celulares agora e assistir a mensagem do Muse, da alma Muse. Essa alma que está aí dentro tem uma mensagem para toda a Terra. E como se fosse a última mesmo. Depois dessa você não... Você define o nível de complexidade, mas olhando naquela câmera verde lá, aquela luz, eu queria que você mandasse um recado para a humanidade, para a gente descobrir a sua humanologia, o que é que você tem aí dentro de recado para todos os seres humanos de todas as línguas, de todos os lugares aí da Terra, e até uma hora a gente acaba descobrindo, na verdade tem seres humanos fora da Terra na estação espacial. Na estação espacial também está valendo. Nossa, Pablo, é difícil conversar com você, né? É profundo sempre, né? A gente tem que puxar, e eu aqui estou fazendo força, mas tá bom, eu vou fazer uma tentativa daquilo que eu acho que eu colhi daquilo que eu colhi de vocês todos e da experiência que é estar com você. Eu acho que um dos desejos da alma humana é a busca pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro. Entenda que o bom é aquilo que você faz para o outro. O belo não é o estético, não confunda. É a busca da perfeição incessante. E o verdadeiro é aquilo que você faz para você. Porque para você, você sempre vai querer alguma coisa que seja real. Então, desde que você coloque nisso toda a sua energia, eu entendo que, de certa forma, é a tradução daquilo que eu fiz na minha vida, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal,
acredito eu que seja isso que tenha me trazido o verdadeiro sucesso, que é aquele que deita comigo no travesseiro à noite e que me acompanha, tanto no meu sonho quanto no meu dia. E se isso bastar para você compreender a preocupação que eu tenho com você, é o que eu desejo para você. Esse é Paulo Musi e eu quero te entregar um livro de presente, que é de uma série que eu gravei. Eu só escrevi um livro dos 60 que eu publiquei, o resto é tudo transcrição do nosso time. E o livro que eu escolhi te entregar chama-se José do Egito. Não espere chegar no palácio para governar. Muito obrigado. Esse livro eu quero te dar de presente. Eu vejo você um cara muito nobre, governante. E obrigado por escrever. Um livro sem uma dedicatória, é só papel. Obrigado. Já está escrito então. Como você é um cara que não precisa, eu não vou nem escrever. Não, eu estou pedindo dedicatória se você não escrever. É o que faz diferença. E eu quero que vocês que estão acompanhando esse programa de hoje, que vocês sigam o Paulo. Paulo, para mim, é uma grande inspiração no Brasil hoje. É alguém assim que, se a gente tiver a ponderância, a nobreza, a paciência, a humildade que o Paulo Musi tem, nós vamos ser um povo completamente diferente. A gente não precisa copiar ele, mas a gente precisa aprender com o ser humano assim. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Musi. Obrigado. E lá